transforma lo que soy, desesperado estoy. Paz, oração e união a todos os nossos ouvintes que estão videologados conosco nessa tarde. Está começando mais um programa da Juventude em Ação. Comunicando com você nessa tarde, irmã Evelyn, paz do Senhor, irmã Isabel. Paz do Senhor, irmã Evelyn. Paz do Senhor, irmã Nazarena. Paz do Senhor a todos. Amém. Este programa é mais uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério e Restauração. Tem como pastor-presidente pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicações, pastor Paulo Roberto dos Santos, nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio, nosso líder da juventude, presbítero Bruno Beltrame. Glória a Deus. E vamos hoje aproveitar mais uma vez desse período para termos um devocional, fazermos um devocional com você. Nós queremos já dizer aos nossos irmãos que estão nos acompanhando que participem desta programação. Nós acompanharemos aqui no chat as participações dos irmãos e estamos muito felizes por recebê-los aqui. Antes de nós darmos seguimento a este programa, gostaria de pedir para a irmã Nassarena, nos levar a Deus em oração para que nós aproveitemos ao máximo esse período, para que o Espírito Santo esteja nos dirigindo neste momento. Amém. Vamos orar. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por permitirnos llegar hasta este programa, Señor. Agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre eterno. Te pedimos, Jesús, que en este día, Señor, cada palabra que salga de nuestra boca, Padre, todo lo que tú quieres hablar a través de ti, Señor, venga a ser hablado, Padre, venga a ser totalmente dirigido por tu Espíritu Santo, Padre, que tú vengas, Señor, a tocar en nuestros corazones, a tocar en las vidas de los hermanos que están viendo esta programación. Espíritu de Dios, ven y toma parte en este programa, Padre de Dios. Toma, Señor, eres bienvenido aquí. Toma cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amém. Glória a Jesus! E como de praxe, no início dessa programação nós vamos dedicar alguns minutinhos aí para nós comunicarmos a você que está nos ouvindo das atividades da juventude, a respeito das atividades da juventude. E antes de numerar ou nomear as atividades que nós temos nesta semana, eu gostaria de perguntar para as irmãs o que vocês acharam do nosso cortinaço de moças. Se que alguém aí também quiser explicar o que é o tal de cortinaço e depois qual a sua opinião, sua percepção de como foi, eu jogo essa bola para você. Foi uma benção, né, irmã Nazarena? A gente chegou lá e no início foi um pouco estranho para mim, que eu nunca tinha vivido uma coisa assim. O que é? Explica aí o que é o cortinaço de moças. Antigamente, né? Agora foi dividido por uma parede a igreja, mas antigamente era dividido por uma cortina, onde ficavam somente um grupo de irmãos ou irmãs. E por isso o nome de cortinaço, dividido por uma cortina, né? Isola uma parte do templo com uma cortina, inicialmente, agora com placas de madeira. Uhum. E os irmãos ou irmãs ficam retirados lá durante um final de semana. É um retiro, e aí naquele lugar as irmãs devem se dedicar, ou irmãos devem se dedicar a buscar a Deus, buscar orar, buscar ter um momento com Deus. Muitas vezes a gente não tem tempo, mas naquele momento estando só a gente lá, e mais na igreja, que a gente tem muito respeito, né? Que tu tá na igreja já tem vontade de orar, tem vontade de ler a palavra de Deus, de buscar. E lá a gente teve um estudo também da Bíblia. E a gente participou do culto de jovens também, mas naquele lugar isolado, né? A gente só escutava, não conseguia ver. A gente ficava imaginando assim, pelo tom de voz, quem era. Esse aqui é o líder.
E a gente sentiu muito a presença de Deus naquele lugar. Especialmente parece que a palavra de Deus falou com todos nós. Foi uma coisa tremenda. E eu digo no meu coração que quando eu fui, Senhor, eu vou porque eu quero que tu fales comigo. E Deus falou certinho comigo. Mesma coisa. E, aleluia. E isso foi uma bênção para outras irmãs também, renovando as nossas forças, renovando, nos fortalecendo. E no final, dia domingo, a gente teve um período de oração muito bom. A gente estava muito cansado, mas a gente não parava de sentir a presença de Deus, Deus nos constrangendo, quebrando o nosso coração. Bah, uma benção. É uma benção. E a irmã Evelyn, o que achou? Foi maravilhoso passar esse tempo sabendo que tu tá dedicando totalmente para Deus, sabe? Que não tem nenhuma coisa que possa te distrair da presença de Deus, junto com as irmãs ali. O céu tava muito aberto. Foi maravilhoso. Verdade. Graças a Deus, então, está aí, né? O nosso relatório a respeito desse evento Curtinaço de Moças, um retiro de moças de 1 dia e meio aqui na sede, em oração e jejum, em busca constante pela presença de Deus. Inclusive, algumas das irmãs até participaram da vigília da UF e depois se recolheram em uma das salinhas para dormir um tempinho antes das atividades de domingo de manhã. Então foi maravilhoso, graças a Deus. Nós estimulamos e incentivamos que todos os jovens, sempre quando houver essa oportunidade, aproveitem essa oportunidade. Este é o tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo da oportunidade. Sempre quando Deus nos dá, hoje é a oportunidade de nós aproveitarmos. É a oportunidade que temos e devemos aproveitar. Vamos então. Justamente quando eu estava orando naquele momento, eu senti muito forte de Deus aquela palavra que dizia, enquanto o irmão Bruno dizia para nós clamar, naquele momento me veio aquela palavra, buscai-me enquanto aún tem tempo. É verdade, glória a Deus. Porque qualquer momento a gente não vai conseguir mais. Glória a Deus, é verdade. Vamos então às nossas atividades semanais. Eu tenho aqui a nossa agenda semanal. Eu vou colar, mas vocês busquem na memória. Nós temos então hoje, quarta-feira, e mudou a data para as moças, encontro de leitura para moços e moças. Para os moços, às 20h30. E para as moças, às 20 horas aqui na sede. Moças, corram para a sala 6. Se Deus quiser, nós estaremos lá. E é maravilhoso participar destes encontros de leitura bíblica, que consistem em encontros para ler a Bíblia durante um determinado período, cerca de 1 hora. E após, nós abrimos um período para nós comentarmos, se alguém assim desejar comentar aquilo que depreendeu ou aprendeu da leitura. Quinta-feira, o que nós temos? Quinta-feira nós temos as nossas queridas e amadas vigílias De oração, de com oração. estudo. Então, das 10 à meia-noite nós temos oração e da meia-noite a 1 estudo sobre como ser servo, né? Estamos estudando, acho que nesta semana acabaremos esta revista maravilhosa, Servo e Líder. Aleluia. Sexta-feira nós temos agora apenas uma atividade, que é o ensaio do coral às 19h45. E sábado nós temos várias atividades. Consagração às 9 horas. Nós temos EBS, Escola Bíblica Sabatina, ao 12h30. E ensaio do coral às 17h30. Culto da Juventude, às 19h30. E o dia não acaba por aí, porque nós teremos outra atividade. Vocês sabem? Temos vigília. Temos vigília.
Temos vigília, a irmã Evelyn está convidada agora. Não pode faltar, irmã. Temos uma vigília da sub-região sede internacional. Irmã Tainê, nós temos a arte aí para passar. Vigília da juventude da sub-região sede internacional com o tema Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, que está em Salmos 119, 105. Sábado, dia 3 de setembro, já estamos em setembro, socorro. O ano está acabando. Dia 3 de setembro, às 23h30, no templo sede da IPAD, Ministério Restauração, Avenida Farrapos 312, Floresta, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Você é o nosso convidado especialíssimo. Venha e traga um visitante, um irmão, um amigo, um vizinho. E nós vamos nos alegrar na presença de Deus. Coisa boa é estar na presença de Deus. E para aqueles que têm um irmão, uma irmãzinha, temos também um encontro infantil nesse sábado. E vai ser uma bênção legal. de Deus. Então, se você tem um irmão, uma Horário? irmãzinha, vai ser das 9 da manhã até as 4 da tarde. Ah, que bênção. Ó, já fica aí o convite da irmã Nassarena, toda a criançada que está aí nos ouvindo. Amém. Glória a Deus. Essa vigília, então, é da sub-região sede internacional. Muitas vezes, irmãs, a gente ouve algumas críticas. Ah, mas os crentes estão lá na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado e domingo. Quando é que eles vão fazer a obra? Mas nós temos, sim, a igreja como um corpo está se movimentando, né? Nós temos irmãos que passam a maior parte do dia em contato com o mundo. Nós temos irmãos que estão aí frequentemente fazendo evangelismos, saindo às ruas, assistindo aqueles que estão em problemas com drogas, dependência química. Mas é importantíssimo que, apesar de se doar, de passar lá no mundo testemunhando da palavra de Deus, testemunhando de Deus para aqueles que não o conhecem, nós nos abastecermos, nos fortalecermos em Deus. Sem isso, nós não teremos óleo para a nossa lamparina. Vai se apagando, vai se diminuindo. Então é importantíssimo que nós venhamos a congregar e trazer sempre que possível alguém conosco, né? Arrastar os nossos irmãos, forçar não fisicamente, mas com apoio, com ajuda, com auxílio, com incentivo, os nossos irmãos a estarem também na igreja buscando a Deus conosco. Amém? Amém. Encerrando por aqui, então, essa primeira parte, vamos cantar um louvor para depois nós entrarmos no nosso tema desta tarde. Amém. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo
que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amém. Glória a Jesus. Que coisa tremenda esse louvor. Nós realmente não temos como esconder nada de Deus, mas Deus perscruta, sabe o que está no nosso interior. E hoje o que nós vamos tratar aqui tem muita relação com isso, irmã Nassarena. Nós queremos aqui hoje falar sobre uma palavrinha pequena, mas com bastante significado, que é o perdão. O perdão. Gostaria de convidar então as irmãs e os irmãos que estão nos acompanhando a lerem, abrirem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 6, lá na oração de Jesus. Mateus 6. Nós podemos ler do 9 ao 14? Amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Glória a Jesus. A gente vê aqui nessa passagem, minhas irmãs, que Jesus nos ensina a orar e, ao orarmos, Ele nos ensina a pedirmos perdão pelos nossos pecados. Porque bem sabia Jesus que todos nós teríamos e cometeríamos diversos, inúmeros, muitos pecados. Nós temos muitos pecados, muitas dificuldades. Nós podemos dizer que muitas são as nossas dívidas, não só com as pessoas que estão conosco, não só muitas nós falhamos com as pessoas com as quais nós convivemos, senão falhamos muito mais ainda contra Deus. Muitas são as nossas dívidas com os homens, e muitas são as nossas dívidas com Deus. É interessante até que no Salmo 19, lá no verso 12 e ao 13, o salmista ele reclama, ele clama por conta das suas dos seus pecados, das suas ofensas, e ele fala: olha, quem há que possa discernir as próprias faltas? E aí ele pede a Deus: absolve-me das que me são ocultas. Tantas são as faltas que eu cometo, tão falível sou eu como ser humano, tão falível é a minha natureza humana, que eu tenho que pedir para Deus até que Ele me absolva daquelas que eu sequer percebo que cometi. Eu preciso do perdão de Deus, até mesmo pelas coisas que eu faço de errado e sequer percebo.
E aí, minhas irmãs, Jesus, nesta passagem, ele falando, Pai nosso que está no céu, venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como é no céu, que coisa maravilhosa. E perdoa essas minhas falhas, eu preciso ser perdoado. Sem perdão não há salvação, eu preciso desse perdão sobre a minha vida. Perdoa as minhas dívidas, dívidas como algo que é devido, como pecado, como delito. Perdoa as minhas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E aí depois do amém, que o amém está ali no versículo 13, Jesus continua dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, vejam, Jesus está falando, olha, se vocês perdoam as ofensas dos homens, o vosso Pai, o Pai de vocês, o Pai também vos perdoará. Agora, se vocês não perdoarem, não haverá perdão para vocês. Aleluia. Não haverá limpeza, não haverá remissão pelos pecados que vocês cometem. E são muitos. Mesmo vocês não percebendo, mesmo estando oculto aos vossos olhos, há muitos pecados. E aí, o que é do ser humano, eu pergunto para vocês, o que é da gente sem o perdão? O que está em risco aí? A salvação. Sem o perdão, nós não temos salvação, nós precisamos do perdão de Deus. Tem uma passagem interessante que Jesus está ministrando e fala-se que ele está num lugar que estava muito cheio. E aí chegam alguns homens com um amigo que estava enfermo, era paralítico, e eles não têm como levar o paralítico até Jesus, eles sobem até o telhado, descem o homem pelo telhado, põem o homem diante de Jesus, e Jesus olha para aquele homem e fala, perdoados estão os teus pecados. E aí, minhas irmãs, ou é na passagem seguinte, agora eu até fiquei na dúvida. Lucas 5 nos conta esse episódio. E não achando por onde... Lucas 5,19. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, esse paralítico, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E aí, conta aqui nessa passagem que os fariseus ficaram, mas quem é essa pessoa? Quem é esse daí? Que toma para si o poder de perdoar dívidas. Naturalmente, a gente pode conceber que os pecados só podem ser perdoados por aquele que sofreu a ofensa. Então, eu posso perdoar a Evelyn, o fulaninho fez alguma coisa para mim, né? Pegou a minha caneta, roubou a minha caneta, furtou a minha caneta, eu posso perdoá-lo se quiser, porque a ofensa foi contra mim. Mas Jesus tomou para si, porque todas as ofensas que são cometidas, elas infringem a lei de Deus, que rege a todos nós. Todas as ofensas estão contrárias à lei de Deus, à verdade, são um desvio da verdade. E aí Jesus fala, eu sim tenho autoridade para perdoar pecados. E perdoar ofensas que sequer foram dirigidas diretamente a mim, eu posso perdoar. E Jesus se revelou como alguém capaz de perdoar as ofensas de toda e qualquer ofensa, mesmo aquelas mais inescrupulosas que cometeram contra ele lá na cruz do Calvário. Jesus, naquele momento em que estava sendo torturado, massacrado, ele pediu ao Pai que perdoasse, rogou em favor daqueles que lhe assediavam, que lhe maltratavam.
Esse é o exemplo de Jesus perdoar. E ele nos ensina, agora vocês também precisam perdoar para obterem a salvação. E aí, irmãs, lá em Mateus 18, nós podemos nos deter um pouco na parábola do servo incompassivo. Vocês lembram dessa história? Do servo incompassivo, que o Senhor é uma parábola que Jesus narra, que o Senhor chama o seu servo. E aí ele fala para o seu servo, você tem uma dívida. E aí o servo vai lá, ele chora, ele se humilha, ele se quebranta. Por favor, eu não tenho como pagar. E aí o senhor dele se compadece e diz, então vai, me paga a dívida depois. E quando ele está saindo da presença do seu senhor, esse servo encontra um conservo. E aí, e esse conservo tinha uma dívida com esse servo. E o servo, ao invés de repetir a cena, a atitude do Senhor para com ele, foi lá e massacrou e prendeu aquele conservo que lhe devia, até que aquele conservo lhe pagasse a dívida, ele permaneceria preso. Porque ele não aceitava aquela injustiça cometida contra ele. Ele não aceitava que lhe devesse, ele não aceitava perdoar aquela dívida assim como o seu Senhor havia lhe perdoado. E aí, as pessoas que viram aquilo, viram que era uma tamanha maldade daquele servo e foram lá e falaram para o Senhor. E aí, olha que interessante, irmãs, no verso 35, que o Senhor, verso 34 e 35, se alguma das irmãs pode ler. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E o próximo versículo. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. A Bíblia aqui nos mostra algo tremendo a respeito do perdão. Assim se vos fará, o perdão de Deus é concedido àqueles que perdoam. A salvação é daqueles que perdoam. Não haverá salvação para aquele que, como aquele servo ingrato, incompassivo, não perdoou assim como lhe foram perdoadas as suas dívidas. A gente que vê, porque por mais humilhado que a gente esteja, por mais quebrantado que a gente esteja diante daquele Senhor, diante daquele quem sabe um rei, diante de alguma pessoa de grande poder, por mais humilhado que a gente esteja, aquela pessoa não nos vai perdoar, porque a gente não merece. Porque se a gente merecesse, a gente também ia perdoar o nosso irmão. Exatamente. E muitas são as nossas dívidas. Eu estou diante de Deus pedindo para que Ele quite uma dívida minha. E Ele está falando, mas você não quita as dívidas dos outros, você não perdoa. E aí, por que você pede que eu quite as dívidas de vocês? São 2 pesos, 2 medidas. Eu aplico a mim uma medida e eu aplico ao outro outra medida. Eu quero ser considerado de uma tal forma e quero que o meu irmão seja considerado de uma outra tal forma muito mais prejudicial, muito mais severa. E aí, minhas irmãs, a Bíblia, Jesus conclui essa parábola falando, assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo. Como a irmã Nazarena estava cantando lá no início, seus olhos revelam que eu nada posso esconder. Jesus olha lá no íntimo para ver se nós perdoamos de fato, para que esta palavra, esse perdão nos seja concedido. Então não são palavras fáceis de fazer. Senhor, perdoa os meus pecados que são muitos, infinitos, aqueles mesmos que eu não vejo, os quais eu não vejo, não percebo. Perdoa esses pecados, mas Deus está vendo lá no íntimo que eu não perdoei. Perdoa esses pecados como eu perdoei os meus, como eu perdoo os meus ofensores. Fácil de falar, mas lá do íntimo Jesus quer ver esse perdão. Lá do íntimo o Senhor quer ver a gente liberando a amargura, a raiva, o rancor, todas aquelas coisas ruins de alguma ofensa que nos foi cometida. Aleluia.
sem esse perdão, não seremos perdoados. Se não perdoarmos a dívida dos nossos conservos, o Senhor não nos perdoará. E é interessante, irmãs, porque, mas como que isso acontece, né? Porque a Bíblia fala, mas quem crer e for batizado será salvo. Não, parece tão simples, né? Como assim eu não vou ser perdoado? Mas o perdão de Deus não é para todos? Sim, é para todos. A palavra de Deus, tudo o que é nos ordenado a fazer, a graça de Deus nos dá força para fazer. E a Bíblia nos fala, lá em Romanos 6:4, que nós fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, vejam, se crer e for batizado, será salvo. O que é o batismo? O batismo não é simplesmente uma imersão na água, senão a morte da pessoa para a sua velha vida. A morte dessa pessoa, para os seus anseios, desejos naturais, a sua impetuosidade carnal, inclusive a da sua justiça humana. Para essa pessoa viver em novidade de vida de forma que agrade a Deus, e agrada a Deus o perdão. Não agrada a Deus que opere raiva, amargura, rancor e até mesmo a ação do homem na sua justiça, a vingança. Deus fala, a vingança a mim pertence. A mim pertence a vingança. E aí essa pessoa que creu, ela é batizada, ela morre com Cristo, e tendo morrido com Cristo para o seu velho homem, ressuscitará também com Cristo para uma nova vida. Uma nova vida baseada naquilo que agrada a Deus. Aleluia. E agrada a Deus o perdão. Quem crer e for batizado, nós precisamos ser batizados. Nós precisamos morrer para esse velho homem que quer se insurgir contra o perdão. Que não quer perdoar, que não quer abrir mão da sua razão. E não é algo natural. E não é algo que a gente possa conseguir, talvez pelas raízes profundas de amargura que se criaram no nosso coração, coisas horríveis que se nos fizeram. Não é algo natural, que a gente, não é com as nossas próprias forças que nós vamos conseguir nos livrar disso. Mas Deus nos oferece graça para isso. Aleluia. Mas então, irmãs, nós vemos que muitas vezes o problema, o entrave que surge para que nós não obtenhamos resposta, não obtenhamos vitória em relação a essa questão e carreguemos conosco muitos fardos durante anos, é que nós queremos exercer a nossa justiça. Claro, há muitas outras situações, há muitas vezes coisas que são no nosso coração que nós não mesmo percebemos que temos que liberar perdão em relação àquilo. Mas, por outras vezes, é porque toda vez que a questão surge, ainda que nós tenhamos dito que perdoamos, nós não perdoamos de fato. E aquilo revolve no nosso interior. E por quê? Porque faz com que nós queiramos exercer a nossa justiça. Eu perdoo essa pessoa, mas não quero ver nunca mais na vida. História, né? É verdade. E nós não estamos aqui caçoando desse sentimento, mas é importante que nós olhemos para nós mesmas e peçamos para que o Espírito Santo ilumine a nossa visão para que perscrutemos estes sentimentos, coloquemos diante da presença de Deus, porque pode ser que por conta disso nós estejamos rumando ao inferno. Então, natural nos é que nos sintamos assim, mas não é isso que Deus quer para o nosso novo ser. Não é isso que nós temos que cultivar para essa nova forma de viver que nós queremos viver com Deus, com Cristo Jesus, andando em novidade de vida. E aí, irmãs, o que a palavra de Deus nos fala a respeito desse sentimento de exercermos, de querermos fazer operar a nossa justiça humana? Porque é aí que a coisa complica para nós. Porque não conseguimos compreender que na nossa justiça humana não opera a justiça de Deus. Como diz lá em Isaías 64, 6, fala: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia.
Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Deus não está esperando que nós façamos prevalecer a nossa justiça com artimanhas humanas. A justiça humana, ela sempre vai ser parcial, rude. A justiça humana, ela é falha porque parte do ser humano. E Jesus, não é que Deus descarte a justiça, não é que Deus não olhe para a justiça, mas Deus aplica a sua justiça a seu tempo, a seu modo, de maneira correta, de maneira certa, de maneira ponderada, conforme é devido. A justiça mais limpa que há é a justiça de Deus. E Deus nos garante que Ele vai exercer essa justiça. Mas, irmãos, quando nós estamos tomados por esse sentimento de justiça própria, o sentimento de amargura, de rancor, nós não conseguimos liberar o perdão. E lá em Provérbios, a Bíblia nos traz um ensinamento assim tão grandioso, é tão profundo. Lá em Provérbios 24, 17, fala assim, eu não vou lembrar as palavras. Provérbios 24, 17. Olha que tremendo que fala. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Então, vejo, muitas vezes a gente quer tanto que a justiça recaia sobre aquela pessoa. A gente está tomada por um sentimento um sentimento ruim em relação àquela pessoa, que a gente fica torcendo, né? Tomara que se dê mal. A gente diz que perdoou, mas fica torcendo para que aquela pessoa se dê mal. Ah, tomara que se dê mal, tomara que se dê mal. Tomara que a justiça de Deus venha sobre a vida dela. Eu não vou fazer nada, mas tomara que a justiça de Deus venha sobre a vida dela. A Bíblia nos fala, não te alegres quando o teu inimigo cair. Você não pode nem se regozijar com a justiça que vem sobre ele. Mas quando nós liberamos perdão, nós não ficaremos nem alegres com a justiça que recai sobre aquela pessoa. Entregaremos nas mãos de Deus aquela situação a tal ponto de que não nos trará alegria o fato daquela pessoa ter colhido aquilo que ela plantou conosco. É profunda a questão do perdão. Lá em Provérbios 20 e 22, também a Bíblia nos alerta, olha, não murmures. Não murmures contra o teu adversário. Se uma das irmãs quiser ler, Provérbios 20 e 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. O Senhor livra, o Senhor opera, o Senhor age. E aí, irmãs, para nós já encerrarmos, ok, o Senhor vai operar, o Senhor vai... Mas aquela pessoa é ruim, sabe? Eu já perdoei, eu estou tentando sequer desejar qualquer mal para aquela pessoa, mas que pessoa imprestável. Mas que pessoa ruim. Como, irmãs, nós devemos olhar para essas pessoas, sabe? Que nos cometeram injustiça ou que cometem injustiças, têm dívidas contra outras pessoas. Nós vemos essas dívidas. Nós vemos que é uma injustiça tamanha. Nós vemos que não é justo o que foi feito. Que é maldade. Como nós devemos olhar para essas pessoas? Para nos libertar, para realmente ter o nosso coração leve, sem nenhum resquício de amargura, sem nenhum resquício de ódio, de rancor, de raiva, para liberarmos um perdão completo. Como que nós temos? Como que a palavra de Deus nos orienta a olhar para essa pessoa? Se alguma das irmãs puder abrir lá em 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido?
E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Vejam, aquele servo não tinha recebido algo. Ele tinha quitado, ele tinha feito por merecer? Não, ele tinha recebido perdão. Ele tinha recebido um respaldo do seu Senhor. Agora ele vai, como se justo fosse, aplicar de maneira parcial a punição sobre aquele que lhe devia muito menos do que ele devia. E aí, minhas irmãs, a Bíblia nos fala aqui, quem te fez sobressair? Nós olhamos as pessoas, né, e nós julgamos tanto as dívidas, as falhas das pessoas. Nos causa um asco, uma ânsia, né? Ver, nossa, como pode aquela pessoa causar isso no meio da igreja, mas não tem temor, mas essa pessoa não tem escrúpulos, essa pessoa é um mau caráter. Não é nem questão de ser espiritual ou não, é mau caráter mesmo. Mas a Bíblia fala o quê? Que te faz sobressair? Se tu está um pouquinho melhor, tu não está um pouquinho melhor porque tu recebeu algo? Não, mas nem se eu fosse do mundo. Mas eu não sou tão mau caráter assim. Talvez aquele não é o teu desvio de caráter. Mas com quantos desvios de caráter? Eu cheguei com diversos desvios de caráter diante de Deus. Preciso que Deus molde. Preciso que Deus trabalhe no meu caráter. Algo super meu, super íntimo. Eu preciso que Deus trabalhe no meu caráter. Quem te fez sobressair? Aquelas coisas boas. Aquelas coisas boas. Irmã Nacelina, acho que está dando interferência no telefone. Aquelas coisas boas que eu tenho, aquilo que me faz sobressair não foi Deus que me deu. Não foi Deus que foi lá trabalhando desde a infância, na criação. Não foi Deus que foi trabalhando, nos revelando os pecados, nos fazendo ver as nossas misérias, nos levando para a sua presença. Não foi Deus quem nos perdoou, quem ofereceu o seu filho. Aí, por eu já ter alcançado alguma coisinha, eu vou querer, Senhor, tira, quebra, sabe? Senhor, vou querer operar a justiça, ficar repudiando, querendo massacrar com o olhar, e seja como for, aquele meu irmão. Tem uma história de um irmão que ele foi para o presídio e enquanto ele ia caminhando, ele ia olhando para as pessoas que estavam presas e ele pensava assim nos seus pensamentos, Deus tenha misericórdia, que coisa. E naquele momento ele disse que ele escutou a voz de Deus e Deus disse para ele, tu não é melhor que ninguém que está aqui. E aquilo impactou a vida dele e Deus continuou falando para ele, porque tudo o que tu tens é porque tu é por misericórdia, porque tu também não merece, porque tu é igual aos outros. Não é melhor que ninguém que está aqui nesse lugar. E aí, então, irmã Nacelina, ao olhar para essa pessoa, para um frágil, para um débil, a palavra de Deus fala que talvez para os membros mais fracos nós temos que dar até maior honra. Claro, a gente tem que saber, irmãs, aquela pessoa que está frágil, ela não vai estar, a gente não vai aceitar, como eu posso dizer, que o pecado esteja no nosso meio. É claro que não. A gente sempre vai combater o pecado. Mas agora, não dependendo de nós para vencer, não dependendo de nós para vencer o pecado, mas entregando a Deus, para que o Senhor Deus, que pode purificar, que pode mudar, que pode transformar, assim como transformar a nossa vida, transforme aquela pessoa. Transforme a vida daquela pessoa. Lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios... Primeira Coríntios 12, 26.
de maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Aleluia. Pode ler o próximo, Evelyn, desculpa. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, olhem só. Nós somos o corpo de Cristo. Enquanto Deus não tirar aquele membro do nosso meio, enquanto Deus não operar naquela situação, se nós formos querendo nós excluir aquele membro, nós estamos pelejando contra o próprio corpo. Em vez de nós estarmos curando o corpo, nós vamos estar putrefando, fazendo putrefar, apodrecer uma parte do corpo, que é nossa. E se aquela parte é perdida, nós sentiremos, algum prejuízo haverá. Então, muitas vezes as pessoas, acontece até das pessoas verem uma coisa errada na igreja e ficam murmurando, mas por que não se faz nada, mas por que não sei o quê? Deus ainda não exerceu o juízo sobre aquela questão. E se Deus não exerceu o juízo sobre aquela questão, e se não há nada que na palavra de Deus se encontre para que nós possamos fazer, que nos respalde, para que tomemos alguma atitude, nós não podemos fazer nada. Precisamos esperar o momento de Deus, porque se nós nos levantarmos de alguma forma, não respaldada por Deus, nós sofreremos. Outros membros do corpo que eram para estar sadios também sofrerão. Vai, corta o minguinho e deixa a ferida aberta para ver o que não acontece. É uma unha encravada, às vezes é uma infecção que as pessoas têm quando colocam alguma coisa, nós não, né? Mas no mundo, às vezes a pessoa coloca um brinco lá, fura a orelha, tem uma infecção, passa por todo o corpo aquela infecção. Então veja, irmãs, quem te fez sobressair? O que tu tem que não tenha recebido? Nós precisamos olhar para esse irmão e pedir a misericórdia de Deus, assim como repousou sobre a nossa vida, e que repouse sobre a vida dele. E que Deus sane todo o corpo, que Deus exerça a seu modo e a seu tempo a sua justiça. Nós vemos lá com Ana, e para encerrar, é o cântico de Ana. Se a irmã Evelyn puder ler lá em 1 Samuel, como Ana entendeu isso. E é impressionante, irmãs, estava vendo acho que nem vai dar tempo de ler, irmã Evelyn. Como o perdão até neurologicamente, ou para o nosso corpo físico, faz bem. A amargura, a angústia traz uma sobrecarga para o corpo humano. A raiva, pela liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, faz com que a pressão aumente, com que a pessoa se torne mais propensa a desenvolver doenças. Então, são coisas horríveis. Inclusive, pode reduzir a resposta imune do corpo daquela pessoa, fazendo com que ela possa contrair infecções, doenças. Então, olha que coisa horrível, irmãs. Mas olhando para nosso irmão, vendo que nós não somos nada e reconhecendo que foi a misericórdia de Deus que nos alcançou, nós podemos buscar que a misericórdia de Deus alcance aqueles que nos ofenderam da mesma forma. Amém? Nós vamos encerrar por aqui. E que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a vencermos, a perdoarmos, a perscrutarmos realmente no nosso íntimo se houve ou não a liberação do perdão. Que o Espírito Santo possa nos iluminar nisso. Eu agradeço aqui a irmã Tainê, que está ali nos auxiliando, a irmã Nassarena, a irmã Evelyn. Uma alegria estar aqui com os nossos irmãos também, que nós não podemos mencionar um a um. E nos despedimos com paz, oração e união. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos.